cadáver na primeira página, o assassino na última. Essa é a fórmula do romance policial, gênero literário que menos mudou nos últimos 100 anos e que continua amado por seus leitores. Como que você define romance policial? Uma definição básica, assim? Porque ela varia um pouco, né? É o que menos varia, né? Borges dizia que o romance policial ele foi o que ficou, não só o que estabeleceu uma estrutura formal mais consistente, como o que permaneceu no tempo, foi mais duradouro, né? Exatamente por essa estrutura, né? Ele tem uma estrutura clássica, né? Ele tem começo, meio e fim, ele tem um problema, uma tentativa de solução e a solução, né? Eu tenho para mim que o modelo mais antigo do romance policial é o Rei Édipo do Sófocles, portanto uma tragédia do século V a.C., já vai um bocado de tempo, né? Logo depois, 2000 anos depois, né? Final do século XIX, o Edgar Allan Poe, de certa maneira, ele retoma, dá uma nova roupagem à tragédia grega, não a tragédia enquanto tal, mas a estrutura dela, né? E eu acho que aí ele pode ser considerado o pai da literatura policial. Ele não só cria o romance policial, com toda a estrutura que tem até hoje, como ele cria a figura do detetive, que ele coloca como sendo... não é necessariamente a figura mais importante do livro, mas é a figura em torno do qual gira o livro, entende? Gravitam os outros personagens. O leitor de romance policial, ele me parece mais ativo também, né? Ele não é uma leitura distante, é uma leitura participativa, ele quase compete com o detetive. É uma boa colocação, é isso. O leitor de literatura em geral, ele às vezes mais facilmente se deixa passivo, né? Ele se deixa tomar inteiramente pelo fluxo da narrativa. E o leitor do romance policial não. Ele está ali buscando uma coisa e fica indignado quando o detetive não segue um negócio tão óbvio. Então você, num romance desse, você é colocado dentro do romance como um investigador também. E que às vezes supera o detetive, o policial da história. Eu acho que sim, acho que o leitor do romance policial ele é mais ativo, ele é mais provocado para participar da trama. A gente tem os fundadores da literatura policial, né? Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Dashiell Hammett, Raymond Chandler. E hoje quem que são os que parecem que são os refundadores? Você acredita nisso? Olha, sinceramente, eu acho que são eles mesmos. Cornel Woolrich, né, que é um dos iniciadores, é pouco conhecido, mas é excepcional, né? É o autor do Janela Indiscreta. O que você tem são esses iniciadores, e o que você tem até hoje é alguém que não necessariamente estabelecendo uma filiação a esses fundadores, né, no sentido de que o estilo é mais ou menos o mesmo. Não, você tem autores com estilo absolutamente próprio hoje em dia, mas que eles estão ainda dentro de uma estrutura que foi determinada por esses primeiros aí. Isso de ter um personagem central para vários livros, isso deixa a escritura mais fácil ou mais difícil? Mais fácil e mais difícil. Por quê? Deixa mais fácil porque você cria com aquele personagem, se você conseguir criar um personagem que cative realmente o leitor, né? Você cria um personagem que ele passa a ser
uma força paralela à força do autor. Quer dizer, por exemplo, o Spinoza, que é o meu. Muita gente que eu encontro na rua pergunta: e aí, quando é que sai o próximo Spinoza? Eu não pergunto quando é que sai o próximo livro, entende? Quando é que sai o próximo... Né? Como, provavelmente, com Conan Doyle, eu perguntaria para ele quando é que sai o próximo Sherlock, né? O próximo Sherlock Holmes. Né? Então, um personagem que atravesse vários livros, ele é como se ele estabelecesse um campo de luta, entende? Olha, o campo de luta é esse daqui, né? E eu estou aí lutando, né? Então, ele já cria uma predisposição ou positiva ou negativa. A pessoa também não liga para aquilo. Agora, por outro lado, ele corre o risco de cansar o leitor e o autor. Entende? Você acaba se repetindo. Porque se o meu personagem atravessa 10 livros, eu tenho que nos 10 livros dar minimamente uma indicação de como é que é esse meu personagem. Quem é o Spinoza? Né? Como Conan Doyle, em cada livro dele, tinha que dar umas dicas de como era o Sherlock Holmes, de como ele se vestia, que cheirava cocaína, que fumava cachimbo, que não sei o quê. Ou seja, você tem, não adianta você dizer aquilo no primeiro livro e nos 9 seguintes não, e o leitor não está sabendo nada daquele personagem. Por que o romance policial dá certo no cinema, ou é tão adaptado para cinema? O romance policial, formalmente, ele é, ao mesmo tempo, simples, mas rico nas suas possibilidades, entende? Ele é uma estrutura simples enquanto estrutura, mas rica nas possibilidades de desdobramento. É uma história que ela tem uma espessura temporal reduzida, se passa em alguns meses no máximo, né? E tem uma extensão territorial também pequena. Geralmente se passa numa cidade, num bairro. Essa é a economia do romance policial. Ele ser formalmente bem estruturado, né? E com... ou seja, ele não precisa de ter 10, 20 personagens secundários. 2, 3, 4 já é o suficiente. Né? Então ele é facilitador. Como o Brasil, a gente tem a impressão de que a polícia não funciona, então acho que isso podia transbordar para o romance, onde fica um pouco descrente que a polícia investiga. Então a figura do policial é menos amada e menos crível, né? Não, indiscutivelmente a polícia brasileira está longe de ser a imagem que o autor de romance policial gostaria que fosse. Mas não interfere no sentido de impedir que você faça um romance policial. Uma coisa que foi impeditiva durante muito tempo, e não foi à toa que eu comecei a escrever romance policial já com 60 anos de idade, né, foi na época da ditadura, em que a polícia era um instrumento estava a serviço de um Estado repressor violentíssimo, né? Aí como é que você vai fazer uma história de polícia, entende? O leitor não vai nem olhar aquele negócio, entende? Então você tem que, com a ficção, você tem que fazer uma torção nisso daí e colocar um nível fictício, quer dizer, um nível da ficção mesmo, né? Que seja crível, entende? O romance policial foi considerado durante muito tempo uma espécie de subliteratura, né? Ainda é assim? Olha, se você for perguntar na Academia Brasileira de Letras, eles vão dizer de jeito nenhum, é uma literatura. Se for perguntar num debate literário, não, é uma literatura como outra qualquer. Mas, na verdade, o simples fato dessa pergunta se repetir sempre é sinal de que deve ser, entende? Eu não diria que deve ser uma subliteratura. Ela é uma literatura menor, nesse sentido que eu estou dizendo. Um romance policial, uma história policial, ela tem uma extensão temporal relativamente reduzida e uma extensão... quer dizer, a espessura temporal dela é menor. E a extensão territorial dela é menor também. Entende? Então, ele é
é menor no sentido de que você tem menos personagens, portanto, menos complexidade de trama, né? E uma certa linearidade, embora nem todo romance policial seja linear, mas uma certa linearidade que facilita também o leitor. Então, ele é mais simples, digamos assim. Daí a ser simples, a ser menor e a ser subliteratura é um passo, entende?